Claro que o objetivo da plataforma é prescrever exatamente o que você precisa fazer, de forma que você não precise gastar tempo pensando se você está fazendo a coisa certa, de forma que você não fique inseguro, será que eu preciso estudar mais hoje ou já bati a minha meta? Mas para isso, a plataforma precisa entender quais são os seus objetivos. Então, edição, coloca aí na tela, por favor, a plataforma. É um monte de informação, eu sei, mas vamos com calma. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar no menu Sanduíche e ir aqui no seu perfil e definir quais são as suas instituições prioritárias. Esse é o seu objetivo, pô. Para onde que você deseja passar? Eu coloquei aqui INEP Revalida, prova de revalidação, ENARE, e aí para quem tem dificuldade de achar o ENARE, está sempre no Distrito Federal, USP São Paulo e UERJ. Ah, Barreto, mas eu quero ver se tem a minha outra instituição em qualquer outro lugar do país. Cara, a gente tem todas aqui. Vamos pegar uma do Ceará do SURSE, por exemplo, que me perguntaram ontem ou anteontem se a gente tinha no SURSE. Qualquer instituição tem aqui, você adiciona, salva as alterações, e aí a partir desse momento a plataforma entende quais são os assuntos mais importantes para mim. Por quê? Porque ela, no nosso banco de dados, sabe quais são os assuntos mais importantes para essas instituições. Ela vê o que mais cai, o que não cai. E aí, além de entender o que eu preciso estudar mais, eu acho que a melhor parte é que ela entende o que eu preciso estudar menos. Ou melhor, o que eu nem vale a pena estudar, ficar gastando meu tempo estudando uma parada que não vai cair nas minhas provas. Qual que é o sentido disso? Né? Psicofarmacologia, para pegar um exemplo da segunda-feira. Incidência de 0,2%. A cada 1000 questões, eu faço 2. Sinceramente, quanto tempo vale a pena você gastar por uma parada que tem a chance de cair 2 quando você faz 1000 questões? Se você fizer 5 provas, por exemplo, a probabilidade é você vai fazer uma questão de psicofarmacologia. Entende? Essa é a importância de ter esse direcionamento por instituição. Porém, vamos supor que eu e o meu amigo João queremos fazer prova para a mesma instituição. O ERJ, por exemplo. Não significa que a gente tem o mesmo objetivo, que a gente tem que trilhar o mesmo caminho. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. Eu tenho uma rotina, ele tem outra, pô. E a plataforma precisa organizar de forma personalizada para nós dois. E é exatamente isso que a gente consegue que a plataforma faça aqui embaixo, na semana típica. Se a gente chegar mais próximo, vocês vão ver que tem 2 partes nessa semana típica. Aqui tem as atividades básicas da plataforma e aqui os dias da semana. Foca nisso aqui primeiro, tá? Que eu vou te explicando devagarzinho para você saber, não somente entender o que ela faz, mas que você consiga fazer da melhor forma possível sozinho aqui depois, quando você estiver dentro da plataforma. Cada atividade básica tem a sua característica e o seu objetivo. O estudo teórico, o ET, é o que você já sabe, aula com material de apoio. A revisão inteligente é um compilado de questões e flashcards que foi escolhido a dedo pela inteligência artificial da plataforma, para que você revise com o efeito teste, direcionado para as suas necessidades. A revisão teórica é uma segunda chance de fazer o estudo teórico, porque a plataforma fica olhando quais são os temas que são importantes para você e você está errando muito na revisão inteligente. E aí ela vai lá e coloca para você a revisão teórica. Como a plataforma precisa ver você errando na revisão inteligente antes de te mandar uma revisão teórica, ela demora para aparecer. Você não vai ver revisão teórica nas primeiras 2 semanas. Ela começa a aparecer lá para a 3ª semana. Então, se você começar a estudar hoje, só no meio de fevereiro, depois do carnaval, é que você vai conseguir fazer uma revisão teórica. E por último, nós temos as provas ou simulados, que é basicamente as provas na íntegra, como você vai fazer, os simulados Aristo, escolhidos por nós, e os simulados inteligentes, que são uma forma de você treinar para a sua prova na íntegra sem queimar. É uma prova irmã. A gente monta uma prova irmã para você com a nossa inteligência artificial. Cada atividade básica tem a sua meta semanal, e essa meta aqui muda de curso para curso. Como eu estou no tradicional, a meta semanal de estudo teórico são 3, revisão inteligente 5, teórica 2 e prova simulado 1. E aí aqui nessa parte da direita, eu vou organizar para a plataforma, vou dizer para a plataforma quais são os dias que eu posso fazer cada atividade. Quais são os filtros que você usa para definir qual dia você coloca? Número 1, tempo que você tem disponível. Cada uma dessas bolinhas representa em média 1h30 até 2 horas. Se você está fazendo muito mais rápido do que isso, você está fazendo correndo. Se está fazendo muito mais lento do que 2 horas, você está demorando muito, está vacilando, está muito inseguro, está revendo muitas vezes. Então, se você gasta 1h30, 2 horas, vamos simplificar aqui. Cada bolinha são 2 horas. Se eu tenho 4 horas na segunda, tá tudo bem fazer isso aqui. Mas se eu não tenho 4 horas disponíveis na terça, não dá para eu fazer isso aqui. Eu vou ter que tirar essas atividades de terça. Então vamos pensar, vou colocar na quinta e no sábado e vou tirar ela de terça.
Ah, Barreto, agora eu comecei, na verdade, a fazer plantão na quarta e não na terça. Então eu vou botar as atividades que estavam na quarta na terça, de forma que esteja alinhado com o que eu posso fazer. Só que cada atividade tem o seu jeito, né? Isso aqui é um estudo novo, isso aqui é uma revisão com questões, isso aqui é reestudo de um assunto antigo, isso aqui é prova simulado. Às vezes, você, por causa da sua rotina, você prefere fazer uma atividade num dia e outro. Às vezes tem um dia que você está muito cansado. E, cara, eu tô um dia muito cansado, eu vou fazer uma revisão teórica mais tranquila. O dia que eu estou mais disposto, pô, então eu vou cair dentro aqui, começar a revisão teórica, revisão inteligente, ou fazer uma prova ou simulado. Então usa isso, cara. E você não precisa dar a resposta certa na primeira vez. Você pode colocar, testar, ver o que dá certo para você, e aí qualquer coisa você ajusta. Eu vou voltar aqui, botar na quarta-feira e tirar de quinta. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que tem, eu coloquei aqui, né, o número exato, então 3 estudos teóricos, 5 revisões inteligentes. Qual que é a minha sugestão? Não coloquem apenas o número mínimo das metas. Por quê? Porque se você não conseguir estudar algum dia, seja se esquecer ou tiver algum problema, a plataforma não vai mostrar a atividade no dia seguinte, a não ser que você tenha marcado. Então, ó, marquei lá o estudo teórico na quinta-feira. Então, se eu não fizer na segunda, terça e quarta algum dia, ele vai me mostrar na quinta. Então, eu vou fazer isso para todas as atividades. Não precisa ser sempre no dia seguinte, pode ser em qualquer outro, mas eu sugiro que você coloque um a mais em todos. Principalmente no estudo teórico. Por quê? Porque se você atrasar, e eu já te adianto, você em algum momento vai atrasar, e tá tudo bem, não tem problema você atrasar. A plataforma não vai deixar você acumular conteúdo. Ela simplesmente vai repriorizar tudo de acordo com o que você tem disponível. Mas se você estiver atrasado nos estudos teóricos, ao invés de você receber 3 por semana, você vai receber 4. Ah, e se eu botar 5, porque eu quero estudar muito, porque eu estou muito atrasado? Não, você vai receber 4. Por quê? Porque o que a gente reparou é que quando a gente dava muito estudo teórico, os alunos paravam de fazer questão. E aí, cara, acabou a metodologia. Você está aqui só para fazer estudo teórico, não está fazendo metodologia arista, e não faz sentido. Uma vez que eu salvo as alterações, a plataforma já entendeu não somente o que eu preciso estudar, mas quando eu posso estudar. E aí, meu amigo, é só partir pro abraço. Eu chego aqui na quarta-feira, que é o dia 8, né, que eu estou gravando esse vídeo, e lembra que tinham 3 atividades? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tinha botado que quarta-feira eu ia fazer estudo teórico, revisão inteligente e revisão teórica. Vamos ver se ela entendeu? Estudo teórico, revisão inteligente. E agora vamos entrar especificamente em cada atividade para eu te mostrar como que a metodologia Aristo vive dentro de cada um desses materiais. Primeiro, estudo teórico. Tem questões. Ah, essa vigilância epidemiológica aqui foi escolhida por quem? Pela plataforma. Você viu que eu não escolhi nada. Ela botou aqui, vigilância epidemiológica, baseado nas suas necessidades e baseado no cronograma do curso. Questões escolhidas a dedo pelos nossos professores, pelos nossos conteudistas. Então, são questões que têm conceitos-chave que são importantíssimos para essa aula. Né? Às vezes tem um conceito-chave que no CCQ que não cai tanto em alguma questão, a gente tira essas e coloca apenas as que são bastante representativas. Tem flashcards, que são os CCQs, que são Pareto. Então, quando o professor e os conteudistas analisam várias questões, eles identificam alguns CCQs que se repetem e falam, cara, isso aqui é Pareto. Então, ele vira um flashcard. Então, saber, por exemplo, que na curva epidêmica, como é chamado o ponto que o número de casos ultrapassa o limiar epidêmico, é uma pergunta Pareto. Então, é egressão. Tá vendo que eu coloquei aqui como acertou? Vamos pegar um outro aqui que eu ainda não fiz. Epidemia. Errei. Defina pandemia. Acertei. Isso aqui é importante por quê? Porque a plataforma vai entendendo o seu desempenho nesse tema. E aí ele, na revisão inteligente, usa isso para falar, cara, você precisa revisar mais isso ou menos isso. Fechou? Além dos flashcards, nós temos videoaula, o guia Pareto, que é basicamente uma apostila, e o mapa mental. Por quê? Porque a gente não usa slide. Nossos slides são os mapas mentais, porque eles têm um link visual mais fácil de você conseguir guardar esses conteúdos. Qual que é a minha dica para você tirar o máximo de proveito do estudo teórico? Número 1, faça um pré-teste, utilizando os flashcards. Por quê? Nos flashcards, como são conceitos que são Pareto, ou seja, CCQs que estão em muitas questões, é uma forma de você dar um autodiagnóstico do que você não sabe. Ah, Barreto, mas pô, eu nunca estudei isso, cara. Eu vou lá fazer um monte de perguntas, eu vou errar tudo. Eu vou falar, que bom. Porque todos esses erros vão te doer. Só que essa dor é uma dor controlada. É uma dor de academia, cara. Dor de academia não te mata. Errar flashcard também não. Só que, por outro lado, te dá atenção
quando o professor falar naquilo que te machucou. Então, por exemplo, eu errei aqui essa pergunta, defina endemia. Quando o professor estiver falando o conceito de endemia, o que você acha que vai acontecer com o meu sistema límbico? Ele vai falar, epa, isso aqui me machucou no passado, então deixa eu prestar atenção. Tá entendendo? O erro é teu amigo, não é teu inimigo, não briga com o erro, procura o erro. Quando você estiver parando de errar, você pode ter certeza que vai parar de evoluir, porque você não vai saber onde que você tem que melhorar. Depois, vai para a videoaula e adiciona um dos outros dois materiais de apoio, ou o Guia Pareto ou o Mapa Mental. Não tem necessidade dos dois. E por último, você vai para as questões. Por quê? Porque essa vai ser a sua primeira revisão. Lembra lá que a revisão repetida passada tinha que ser no D1, a primeira? Na verdade, aqui, cara, nossa revisão é no D0, porque a gente sabe que são as questões que de fato fazem a diferença. Uma vez que você tenha fechado o estudo teórico, você conclui o tema. Isso é importantíssimo, senão você não vai ter revisão inteligente. Afinal de contas, só faz sentido você revisar alguma coisa que você já estudou. E para a plataforma entender que você já estudou, você tem que apertar no concluir tema. Uma vez que você tenha feito isso, começa esse tema a ser considerado para você na revisão inteligente. Não significa que ele vai aparecer sempre. Por quê? Porque talvez não seja importante para a sua instituição. Talvez o seu desempenho tenha sido muito alto, então não faz sentido. Mas a revisão inteligente é isso. É um compilado de questões e flashcards que foram escolhidos a dedo pela plataforma. Então, olha só, aqui é princípio de diretrizes do SUS, aqui é financiamento da saúde, aqui é sepse. Depende de qual questão você está fazendo, qual flashcard, foi escolhido a dedo. Então, ó, reforma sanitária, isso aqui é SUS. A outra, participação popular, SUS. Diabético hepatopata, já foi para clínica. Não sei se isso aqui é distúrbio ácido básico, enfim, ou pode ser diabetes. O fato é, tem várias questões, vários efeitos testes que foram escolhidos pela plataforma, você simplesmente faz. Como que é a experiência aqui da questão? Você pode ler, você pode marcar alguma coisa, grifar, você pode tirar... Ih, não, queria fazer isso aqui, ó. Você pode tirar alguma aqui com uma tesourinha, que você, enfim, enquanto você está pensando, e você pode responder... Eu coloquei como modo prova? E eu botei como modo prova. Já vou te explicar o que eu fiz, é porque eu estava mexendo aqui antes da apresentação para testar, e eu acabei fazendo uma coisa que não vai te deixar claro. Então eu vou criar uma outra revisão inteligente, tirar do modo prova, e aí eu vou responder uma. Quando eu responder a questão, aqui embaixo aparece o comentário aristo. Então repara, sempre o comentário aristo começa com o CCQ, o conceito-chave para a questão, para que você comece a se acostumar com o conceito que é importante. E abaixo você tem não somente a explicação do porquê que a resposta certa é o gabarito, como também porque as outras alternativas estão incorretas. E aqui embaixo você pode tirar dúvida. Ah, não gostei da explicação. Ou fiquei com dúvida ainda nisso aqui. E algum dos nossos moderadores vai te responder prontamente em até 24 horas corridas, tanto dia de semana quanto final de semana. Por que que eu... Agora deixa eu voltar lá na minha revisão inteligente. E vocês vão ver o porquê que eu botei o modo prova. O modo prova, ele não deixa eu ver o gabarito. Ó, eu não consigo responder a pergunta. Por que que isso aqui é interessante? Porque muitas pessoas acabam, por dar para ver o gabarito, né, o comentário, gastam muito tempo na revisão inteligente. Então a nossa sugestão é que você faça a revisão inteligente como se fosse uma prova de 50 questões. E aí você faz tudo e aí depois revisa tudo. E aí o que é interessante é que quando você acertar e errar as questões, aparece aqui o nível de dificuldade delas. Então, ó, nível de dificuldade fácil. Tá na fórmula de aprovação abaixo de 95% das fáceis, você vai corrigir essas. Ah, Barreto, mas e quando tiver uma questão que tem um outro nível de dificuldade? Por exemplo, essa moderada. Então, essa moderada você deixa para depois, só quando tiver batido aí a meta de 95% das fases. Tem um nível de acerto aqui também. Outras coisas interessantes, deixa eu voltar aqui no dia. Você pode, na revisão inteligente, além desse modo prova, botar um modo foco, que aí você consegue ficar sem desvio de foco absolutamente nenhum. Ah, Barreto, mas eu sou da era do papel, eu gosto de imprimir e fazer as minhas questões no papel, não tem problema, coloca aqui no imprimir, imprime isso aqui, beleza? Ah, pô, mas aí como é que eu vou descobrir o gabarito? Não tem problema, você vem aqui e coloca no seu cartão resposta, beleza? E ele vai te dar o que você acertou. Eu vou colocar aqui qualquer coisa só para vocês verem como é que fica. Isso aqui é bastante interessante. Botei cartão resposta. E aí ele naturalmente vai me dar o gabarito de tudo, dizendo o que eu acertei, o que eu errei.
Por que é interessante você ter essa noção do que você acertou, do que você errou de uma maneira global? Para que você saiba quais são as questões fáceis, médias e difíceis que você está acertando. Então, repara, das fáceis, aqui eu acertei 5 de 31, 16%. Das médias, 2 de 14, 14%. Das difíceis, 1 de 5, 20%. Olha só, o macaco, eu acertei. Claro, chutando. É isso que eu preciso. O que eu preciso, na verdade, 95% aqui e 75% aqui. E aí eu vou olhando das que eu errei, quais são as fáceis. Opa, essa aqui não é. Essa aqui é. Essa aqui é. E aí eu vou corrigindo, olhando com o comentário. É assim que faz a revisão inteligente. Você pode até, deixar apenas as fáceis. Beleza? Tranquilo, né? Uma vez que você tenha feito várias vezes a revisão inteligente, a plataforma entende quais são os assuntos que são mais importantes para você e você está vacilando. Aí você vai para a revisão teórica. Porque a revisão teórica é parecido com o estudo teórico. Tem os mesmos materiais na videoaula, Gui Pareto e Mapa Mental, só que na videoaula, além de ter a aula padrão, você também tem um vídeo de revisando com questões. Por quê? Porque você já está mais aprofundado. Às vezes o que te falta não é necessariamente saber o conteúdo, mas como aquele conteúdo se aplica na hora da questão. Lembra da dissociação teórico-prática? Então, é isso aqui. É uma aula, só que é uma aula teórico-prática. E é interessante que vocês, de fato, utilizem isso. Os flashcards são exatamente os mesmos do estudo teórico, só que as questões não são. Por quê? As questões da revisão teórica, elas foram escolhidas pela plataforma, baseado em questões que você errou e outras questões são importantes para esse tema. Então, se no estudo teórico a gente começa com flashcard, passa pela aula, usa um material de apoio e termina com a primeira revisão com as questões, na revisão teórica é o contrário. Na revisão teórica você começa com as questões para ver o que você está errando, vai para a videoaula revisando com questões e algum material de apoio, e aí depois você vai para os flashcards para ver se de fato você aprendeu tudo. Se não tiver aprendido tudo, volta no material e vê, cara, pô, isso aqui eu ainda não entendi, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não entendi, e de novo faz o baralho de flashcards até você conseguir acertar. Essa é a revisão teórica. Anderson, tem uma dúvida aí que você levantou a mão? Tem algumas. Algumas? É, bastante? Então, vou fazer o seguinte, eu vou terminar que só falta simulado e prova, e aí depois eu volto e tiro dúvidas de vocês, beleza? O que é esse botãozinho aqui que eu apertei? É um botãozinho de atividade extra. Simples, aqui ó, maisinho, tá? E aqui você consegue adicionar todas as nossas atividades. Prova simulado tem 3. Prova na íntegra, então se você quiser fazer USP 2022, SURSE, SES Pernambuco 2023, ENARE 2024, é aqui. Simulados ARIST, são simulados que a gente faz quinzenalmente, que você vai aparecer na sua agenda, tá? Nada disso aqui você precisa adicionar atividade extra. Sacou? Você definiu com a sua semana típica, depois é só fazer. Entra, quarta, faz, quinta, faz. Imagina os nossos pacientes se tivesse isso. Né? Um botãozinho apresentando, hoje tem que tomar essa droga, essa droga, essa droga. A gente tenta fazer isso com a prescrição, né? Só que, não é automatizada, ela não se ajusta. Imagina só, se o paciente não tomou hoje o enalapril, e aí, o que eu faço? Tomo 2 à noite? Não tomo? É isso que a plataforma faz. Simulado ARIST é isso. O simulado inteligente é uma prova irmã. Então, para você não queimar a largada e ficar queimando as provas na íntegra desde o início do ano, para deixar elas lá no final, para você realmente se testar, os simulados inteligentes servem para que você consiga fazer uma prova com as mesmas características dela, sem ter esse problema. Com o mesmo nível de dificuldade, mesma proporção de questões fáceis, médias e difíceis, e a mesma proporção entre temas. Então, se cai muito infarto na tua prova, vai cair muito infarto no teu simulado inteligente também. Fechou?